Estando profundamente interligada com a mitologia greco-romana, a epopeia da Eneida, redigida por Virgílio há mais de 2000 anos, é, sem dúvida alguma, um dos documentos literários mais importantes da história. E sim, hoje eu vou tentar falar sobre ela, obviamente. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre uma das epopeias, um dos poemas épicos mais importantes da história, que é a Eneida, escrita por Virgílio, talvez a pedido aí do imperador de Roma, Otávio Augusto. Para você que caiu completamente de paraquedas e não sabe, não tem a menor ideia sobre o que é Eneida, eu tenho que te dar um pequeno contexto histórico. Lá no século 7, 8 a.C., um poeta grego chamado Homero, o príncipe da literatura ocidental, escreveu dois poemas épicos, duas epopeias absolutamente magníficas, que foram a Ilíada e a Odisseia. Você com certeza já ouviu falar do Cavalo de Troia, que está profundamente ligado a uma peça central no meio da saga da Ilíada e da Odisseia, apesar de não aparecer na Ilíada. Eu já analisei aqui no canal a Ilíada e a Odisseia, se você ainda não assistiu, que íconezinho que vai aparecer aqui em cima, não é desse lado. Eu confundo, é porque assim, a câmera está invertida, então deveria levantar à esquerda, enfim. A Eneida é uma história que vem logo a seguir, que ocorre, que tem lugar logo depois da Guerra de Troia. Se você não faz ideia do que é a Guerra de Troia, assiste lá o vídeo da Ilíada e Odisseia. Mas, resumidamente, foi um grande conflito, que durou 10 anos entre a cidade de Esparta e a cidade de Troia, duas cidades extremamente poderosas do ponto de vista bélico. Esparta ganhou a guerra contra Troia, utilizando lá o artifício do cavalo de Troia, que foi inventado por Ulisses, que é outro herói, então teria que fazer todo um vídeo só sobre Ulisses. Mas agora, indo diretamente para a Eneida, porque esse vídeo aqui é sobre a Eneida e não sobre a Ilíada e a Odisseia, a Eneida tem como personagem principal um guerreiro troiano que fugiu da cidade de Troia depois da destruição da cidade que ocorreu quando Troia perdeu a guerra. Então, esse herói se chamava Enéas, olha só, então, por isso que se chama Eneida, por causa de Enéas, acho que é uma relação meio óbvia. Esse herói se chamava Enéas e ele recebe uma espécie de desenho dos deuses para fugir daquela cidade que foi completamente arrasada pelos espartanos, ou gregos, ou aqueus, como também se diz. Ele tem uma missão de sair daquele lugar e rumar para Lácio, que é uma zona da Itália, e lá fundar aquele que seria ser o maior império da história, que é o Império Romano. Então esse Enéas, que é uma espécie de semideus, ele é filho de Anquises, que era um humano, com a deusa Afrodite, a deusa do amor. Esse Enéas tem a missão de unir os troianos que não foram arrasados, dizimados juntamente com a sua cidade natal, para essa zona da Itália e lá fundar a cidade de Roma. A Eneida, tal como a Ilíada e a Odisseia, é uma epopeia, ou seja, ela foi escrita originalmente em verso. Eu não li, vou aqui fazer como é que se chama, meia culpa, eu não li nem a Ilíada, nem a Odisseia, nem a Eneida em verso. Eu ainda tenho que ler isso daí. Eu li mesmo as adaptações para jovens, que também são excelentes. Esta aqui que eu tenho em mãos tem 350 páginas, aqui da editora Quetzal, que inclusive essa edição é muito boa, eu recomendo bastante, porque no início ele tentou dar um contexto histórico do que foi a Guerra de Troia, um resuminho, e também tem ali um breve capítulo explicando ali os nomes de cada personagem, dizendo quem é quem, né? Ah, Zeus, ou então Júpiter. Júpiter, deus dos céus. Juno, esposa de Zeus, rainha dos deuses. Neptuno, deus do mar, etc e tal. Então essa edição aqui é muito boa. Mas então, a Eneida, a Ilíada e a Odisseia foram escritas em verso. Eu li essas adaptações para jovens, que são escritas em prosa, e sendo epopeias e escritas em verso, elas são divididas em partes. Ah, agora eu entendi! Você pode ver que os Lusíadas, que é outra epopeia completamente diferente, escrita pelos Vaz de Camões, que é o maior poeta da língua portuguesa, ele escreveu os Lusíadas e dividiu a obra dele em partes, em cantos. São 10 cantos. Aqui a Eneida são 12 cantos e aqui nessa edição dividida em 12 livros. São livros ali razoavelmente pequenos, mas se você pegar a obra como um todo, é bastante respeitável. Não se poderia esperar nada menos da Eneida. Mas agora, o detalhe mesmo que eu queria falar, que eu tô aqui enrolando pra falar e não falo logo, é que a história começa in media res, que é um termo latino,
que quer dizer no meio das coisas. Ou seja, a história aqui da Eneida não começa lá na destruição de Troia e Enéas fugindo com a esposa, que depois vai morrer. Eu posso falar que ela vai morrer porque ela morre logo no início. Fugindo lá com a esposa e com o filho, o Ascânio, e com o pai, e reunindo os sobreviventes para fugir dos gregos. A história não começa aí, ela começa no meio do mar. Os navios de Enéas estão todos naufragando no meio de uma tempestade. Então eles vão entrar numa cidade africana chamada Cartago, que depois vai ter todo um papel histórico bastante relevante. E lá em Cartago ele vai conhecer uma rainha, a rainha Dido, e ele vai contar para essa rainha a história dele. Então é que ele vai voltar lá para trás e contar uma espécie de flashback e contar, olha só, eu vim de Troia, Troia foi destruída, blá 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 blá. Então isso acontece na Ilíada, isso acontece na Odisseia, isso acontece também nos Lusíadas. Então é uma característica comum a todas as epopeias. Todas as epopeias têm essa característica, que é começar no meio da história. Elas não começam no início, começam sempre no meio, avança um pouquinho, tem um flashback enorme, vai narrando até chegar no momento presente. Também vale mencionar, como eu disse na introdução, que toda a história da Ilíada, da Odisseia, da Eneida, dos Lusíadas, todas as histórias das epopeias como um todo também, estão profundamente ligadas com a mitologia greco-romana, mitologia dos gregos e dos romanos. Ou seja, toda aquela história dos deuses do Olimpo, Zeus, Hera, Júpiter, Hermes, Ares, Afrodite, estão sempre presentes e são elementos ativos que intervêm no meio da história, no meio do enredo. Mas no caso da Eneida, uma vez que Virgílio estava ali escrevendo para os latinos, ali mais voltada para os romanos, ele utiliza as versões romanas dos deuses gregos. Ou seja, ele não fala Zeus, ele fala Júpiter. Ele não fala Hera, ele fala Juno. Ele não fala Poseidon, ele fala Neptuno, não fala Hermes, fala Mercúrio. E assim por diante, os nomes dos personagens humanos, eu acho que permanecem iguais tanto na forma grega quanto na forma latina. Pronto, isso daqui é uma introdução que realmente vale a pena você ter antes de iniciar a leitura da Eneida, que, aliás, não é um livro, inclusive eu deveria ter avisado isso logo no início, né? Enfim, não é um livro, assim, infantil, muito pelo contrário, porque ele vai tratar de temas muito violentos, ele vai falar sobre espíritos. Várias vezes durante a história o Enéas está lá passeando ou fazendo alguma coisa e aparece um espírito dos mortos e vem falar com ele. Tem vários temas de batalha, partes bélicas, partes de romance, são pouco presentes, mas existem, eles são um pouquinho mais implícitas, mas estão presentes. Então não é de maneira nenhuma uma obra infantil, é para jovens, para adolescentes. Essa edição aqui em prosa que eu li é muito fácil de ler, leitura envolvente, agradável. Eu já li faz um bom tempo, mais de 2 anos que eu li, mas eu lembro aí dos pontos principais. O Virgílio tentou superar Homero aí na obra dele, disse que as primeiras 6 partes, os primeiros 6 cantos, 6 livros da Eneida são destinados a superar a Odisseia, porque ele fala mais de viagens e aventuras no mar, etc. E os últimos 6 livros, os últimos 6 cantos da Eneida se destinam a superar a Ilíada, porque tem lá muita mais porrada e batalha e sangue, da mesma maneira que existe na Ilíada. Mas agora, não é uma leitura difícil na edição em prosa, porque eu vou ler, e sim, eu tenho que ler, porque é um negócio obrigatório, leitura obrigatória, eu vou ler mesmo as versões originais em verso, mas por enquanto eu li aí as versões em prosa, que também são excelentes e eu recomendo bastante. Então a Eneida abarca diversos tipos de aventura, fala lá sobre arpias, se relaciona também com outros mitos gregos, fala também sobre grandes batalhas, grandes guerras, conflitos bélicos, presentes principalmente na parte final do livro, ou seja, quando o Enéas finalmente chega na Itália, porque ele demora muito para chegar lá. Quando ele finalmente chega, ele arranja uma confusão lá com um cara chamado Turno, que tava disputando por ele pela mão de uma princesa lá, e eles arranjam uma guerra danada. Depois eles têm que resolver tudo num confronto direto. Se você quiser saber quem ganhou, você vai ter que ler o livro. Enfim, a Eneida abarca diversos tipos de aventura e sempre com algumas intervenções divinas, as intervenções dos deuses na forma romana lá no meio. Aqui uma nota especial pro deus Cupido.
com aquelas flechinhas malditas dele, que é o responsável pela rainha de Cartago se apaixonar pelo Enéas, e aquilo lá vai gerar um problema danado, vai ter um fim não muito bom, etc e tal. Depois os deuses também tomam partido, tem uns deuses que amam Enéas, como por exemplo a mãe dele, Vênus ou Afrodite, que tá sempre defendendo ele e tal, e outras que detestam ele, como Juno, que era a rainha dos deuses, a equivalente a Hera, que nossa, detesta o cara, quer acabar com a vida dele, etc e tal. São abordados diversos temas, principalmente talvez o tema aí do dever, que quando o Enéas se apaixona pela Dido, a rainha de Cartago, ele é relembrado pelos deuses que ele tem uma missão de fundar o maior império da história, então ele tem que abandonar a Dido. Enfim, existem muitos elementos, mas isso daí são apenas alguns dos principais. Você vai ver mais elementos quando você ler a obra. A edição em prosa é excelente, e se essa daqui é excelente, eu não sei o que vai acontecer quando eu ler a obra em verso. Eu já li boa parte dos Lusíadas em verso. Enfim, eu também tenho que fazer um vídeo sobre os Lusíadas, tenho que fazer um vídeo sobre muita coisa. Tem muita coisa que eu ainda não li. Dostoiévski e sei lá. Pronto, pessoal, basicamente é isso. Lembro mais uma vez que não é uma história para crianças, trata de temas pesados, mas fora isso, principalmente essa adaptação aqui do Carlos Ascenso André, sim, falei certo, é uma leitura apaixonante, muito envolvente, divertida. A relação que traça com os mitos gregos é simplesmente fascinante. As aventuras são muito, não posso nem dizer criativas, criativas é um adjetivo bem fraco. São aventuras simplesmente brilhantes e é uma leitura espetacular, recomendo bastante, aí pelo menos a partir da idade dos 13 anos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, metralhem aí o botãozinho do like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Nossa, eu falei certo o sininho das notificações no primeiro take. Nossa, não, tem que anotar essa data. Dia 22/9. Minha nossa, eu falei aqui os créditos. Nem é créditos esse nome, é... sei lá o que se chama. Eu falei sim as notificações certo no primeiro take. Poxa. Muito obrigado por ter chegado até o final. Se você já leu a Eneida e acha que eu deixei algum aspecto muito importante de fora, me diga aqui nos comentários. Também me diga qual é o seu livro favorito para eu, quem sabe, trazer uma análise dele aqui pro canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!